Opa, meus amigos, chegamos aqui no nosso canal do YouTube, o WA Repórter 100, com mais uma entrevista especial, agora com o técnico de futebol Mazzola Júnior, trabalhou no esporte em 2011, 2012 e hoje é o técnico do Ituano, inclusive foi quinto colocado no Campeonato Paulista de 2022. Vamos falar vários assuntos e antes, porém, de você ouvir, compartilha o link do nosso canal, dá o joinha, se inscreva, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal WA Repórter 100. Mazzola Júnior, prazer em falar com você. Como está esse Ituano que vai enfrentar o Sport Clube do Recife nesta terça-feira, aqui na capital pernambucana, terça-feira, 26 de maio. Abraço, Wellington. Prazer enorme falar com você novamente. Abraço a todos os ouvintes da clube de Pernambuco. Rapaz, o Ituano vem numa sequência de trabalho muito boa, né? Nós chegamos ao clube em junho do ano passado. Eu sempre costumo dizer que naquele momento eu estava precisando muito mais do Ituano do que o Ituano de mim, né? É um clube muito bem estruturado, uma gestão profissional desde 2009, inclusive onde eu fui o primeiro treinador dessa gestão profissional no clube, e 10 anos depois eu encontro o clube com uma outra gestão, com um outro gestor, mas com a mesma mentalidade, com o mesmo otimismo, com a mesma ambição, com a mesma vontade de fazer o projeto dar certo. O Ituano, também costumo dizer que o Ituano tem um projeto que não tem como dar errado, né? E nós fizemos uma sequência de trabalho o ano passado, que culminou com o acesso para a Série B e com o título da Série C, e esse ano fizemos um planejamento com apoio total da diretoria, em que nós já desde o começo do ano montaríamos um grupo quase que totalmente para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano também, nos últimos anos, sofria muito com o planejamento, porque depois do Campeonato Paulista tinha que desmontar o time todo, né? E com o acesso para a Série B, isso também foi resolvido. E nós conseguimos montar um grupo muito, muito bom, um grupo muito forte, com vários jogadores da Série B, com experiência na competição. Nós temos uma comissão técnica de muita valia, somos poucos, mas são muito competentes, e procuramos manter a base da Série C do ano passado, aqueles jogadores que já tinham experiência na Série B. O que aconteceu foi que nós fizemos uma pré-temporada também que há muito tempo eu particularmente não fazia, né, que foram praticamente 40 dias de pré-temporada, e conseguimos colocar o grupo numa situação muito interessante, sabe, Wellington? Nós não temos assim grandes destaques individuais. Nós temos um grupo muito parelho, em que joga um, joga o outro, muda muito pouco, e um grupo que comprou bem a ideia de Série B, de como se joga a Série B. Já fizemos isso no Paulista, ainda sofremos um pouco no começo do Campeonato Paulista, nas 6 primeiras rodadas. Tivemos uma crise de Covid muito grande, que nos atrapalhou bastante no começo da competição. Tivemos nas 6 primeiras rodadas 3 jogos contra time grande e 2 fora de casa. Mas depois, a partir da 6ª rodada, em que nós enfrentamos a maioria das equipes da Série B, os jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro, né, que estavam nos clubes do interior de São Paulo, a equipe se estabilizou e já vão aí praticamente 13 jogos. Nós tivemos apenas 2 derrotas, né, contra o São Bernardo e contra o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista. Conseguimos o título do interior, para nós lá é muito importante, para o clube foi muito importante, que deu a vaga à Copa do Brasil do ano que vem, e também um recurso financeiro muito interessante. Começamos bem a Série B, e como nós estamos dentro do nosso planejamento, que é fazer um campeonato sem sustos, e a gente acredita que com esse grupo a gente pode conseguir alcançar essa meta. Ô Mazzola, me fale desse esporte que você tem estudado para o jogo de hoje, e o seu time está confirmado? Sim, o meu time é o mesmo, que tem jogado aí nos últimos jogos, não temos problema nenhum, graças a Deus, apenas o Neto Berola e o Kaique, que chegou agora, né? E o Krigor, que chegou agora, que estão fora do jogo de hoje. O resto é o time que tem jogado aí sempre aí nos últimos jogos. Não há necessidade nenhuma de alterar, até porque os resultados estão sendo bem convincentes. Em relação à equipe do esporte, a gente acompanha, né? Tem um bom relacionamento com o Gilmar Deposo. O Gilmar tem um preparador físico muito bom, que é o Anselmo, que inclusive trabalhou no Ituano, foi campeão paulista no Ituano em 2014. É uma comissão técnica muito experiente para essa divisão e muito competente. É um time que hoje, acredito que o esporte tem muito a cara do Gilmar, um time que defende muito bem, proposta de jogo muito forte pelas laterais do campo,
e é um time que vai nos criar muita dificuldade. Sério candidato ao acesso, o Sport na Série B é um clube grande, tem por obrigação o acesso, e nós sabemos que a jogar na ilha, então, as dificuldades serão acrescidas, né? Eu vi aí que teve até promoção de ingresso, tudo, preço do ingresso, e devemos ter uma boa casa, e quando assim a gente sabe que a torcida do Sport empurra muito a equipe, e teremos um jogo muito difícil. Só que o Ituano também tem jogadores experientes, né? Talvez não seja um clube grande para vocês, imprensa, para o torcedor, mas para quem trabalha no futebol sabe que o Ituano é um clube grande. É um clube grande, é muito bom para o profissional do futebol trabalhar no Ituano. Ô Mazzola, me permita, você é um cara que adora Recife, acho que já deve ter até feito a sua caminhada hoje pela manhã em Boa Viagem, que você fazia sempre aqui quando trabalhava na capital pernambucana. Você conquistou o acesso do Sport em 2011, no dramático jogo contra o Vila Nova. Você conquistou títulos internacionais na base do Sport. Você chegou numa final contra o Santa Cruz aqui invicto. Você teve o detalhe de perder o campeonato para o Santa Cruz, né, naquela situação toda que todo mundo já sabe, e teve aquela desclassificação da Copa do Brasil para o Paysandu. Muitos não lembram do que você fez, mas alguns sempre batem na tecla do campeonato que você perdeu. Chega a ser injusto isso, Mazzola? Um paraíso desse aqui, o ano e meio que morei aqui, eu era frequentador assíduo, inclusive eu virei um apaixonado por caminhada aqui em Recife, que eu não conseguia mais correr, não conseguia mais jogar futebol, né, devido à minha herança do futebol profissional, né, que foi 5 cirurgias no joelho, 3 hernias de disco. Então, o Dr. Bezerra, na época do Sport, me aconselhou a não jogar mais futebol e a não correr mais, e sim caminhar. E foi aqui que eu viciei. Cara, se eu não andar 2 horas, 1h30 todo dia, para mim o dia não é o mesmo. E já fui logo cedo fazer minha caminhada. É bom saber, é bom ver que Boa Viagem continua maravilhosa como sempre foi. Em relação a essa situação, isso é normal do torcedor, né? O que não pode ser normal é do dirigente, né? E de vocês da imprensa, né? Infelizmente, as coisas negativas que acontecem na vida da gente, isso é no geral, né? Não é só na minha vida, né? As coisas ganham uma valorização, né? Ainda mais agora com essa onda de redes sociais aí, que todo mundo fala o que quer e não se responsabiliza por nada, né? Ninguém é punido por nada. Mas a gente sabe, no meio do futebol, quem é profissional, quem vive disso, que a nossa passagem pelo esporte foi muito positiva em todos os aspectos, né? Começo a minha jornada no esporte em 2010, treinador do Sub-20 do esporte, né? Numa época que as condições de trabalho eram muito ruins. Nosso CT lá em cima, quando chovia, não podia chegar, não dava para chegar, o ônibus tinha apenas o campo, nem vestiário tinha. Enfim, nós fizemos um grande trabalho na base do esporte, que foi coroado não só com os títulos, inclusive um internacional, que eu acho que o esporte não tem nenhum título internacional, e com a gente no Sub-20 conseguimos ser campeões do torneio de Plattenhardt na Alemanha, conseguimos o título estadual Sub-20, e conseguimos colocar vários jogadores no time de cima, com a ajuda e com o pleno entendimento que nós tínhamos na época com a comissão técnica do senhor Hélio dos Anjos. E aí, com a saída do Hélio, perdeu o Hexa, né, acabou sendo demitido. Eu, em 2011, fiz 17 jogos como treinador principal daquele esporte que subiu, não só os últimos 5, como todo mundo fala, e depois ainda fiz 15 jogos como auxiliar direto do PC Guzmão. Então, nós tivemos uma participação, sim, muito importante naquele acesso do Sport 2011, que, na minha opinião, pela dramaticidade que foi o acesso mais emocionante que o torcedor do Sport teve. Até pela resposta que a torcida deu na nossa chegada a Recife, que tinha praticamente 1 milhão de pessoas na rua, e Recife parou naquele dia 27 de novembro de 2011. Aí, com o estadual, como você bem mesmo falou, a gente perdeu um jogo no estadual, né? Mas foi um estadual em que nós perdemos apenas um jogo, que nós chegamos a ficar 17 partidas invictos no ano, e nada estava bom, e principalmente a culpa era única e exclusivamente do treinador, que assumiu a responsabilidade de ser campeão, e que o Sport tinha que ser campeão porque era o melhor time, era o maior investimento, e tinha a responsabilidade de ser campeão. E o fato do Sport não ser campeão, foi muito mais fácil jogar a culpa toda em cima do treinador do que propriamente de outras pessoas que eram muito mais responsáveis naquela situação do que o próprio treinador do esporte. Todo mundo esqueceu daquele gol
impedido, né, do Santa Cruz. Todo mundo esqueceu que nós na semifinal ganhamos do Náutico lá dentro, faziam 4 anos que o Sport não ganhava lá dentro, e todo mundo só lembra, né, da perda do título. E para relembrá-los, né, você é meu amigo, você sabe disso, eu pedi demissão, não foi o Sport que me demitiu, eu pedi demissão ao final do campeonato. E depois teve aquele episódio da Copa do Brasil com o Paysandu, que nós somos goleados aqui em casa, mas foi uma situação de jogo e que realmente ali começou a balançar o meu cargo, e ali foi o deflorar do tão antagônicas estavam as ideias dentro do clube em relação à qualidade do nosso plantel e em relação ao futuro do Campeonato Brasileiro da Série A. Tanto é que eu não estava tão errado assim, que o Sport acabou caindo naquele ano mesmo, caiu para a Série B novamente, né? A gente sabe que faz parte da cultura, faz parte da nossa cultura, em que super se valorizam os erros e menosprezam muito o sucesso, o trabalho, mas isso a gente sabe que faz parte. Depois disso, é lógico que eu aprendi muito, conquistei muito, já estou na estrada aí mais 10 anos, né? Tenho mais 3 acessos, mais 4 títulos, e o Sport continua gigantesco, grandioso, como sempre foi e sempre será. Ô Mazzola, e recentemente o CNM assumiu a arbitragem do futebol brasileiro. É importante ouvir essa sua opinião. Caiu meio mundo de gente. O VAR no Brasil é uma esculhambação. Quando é pra chamar, não chama. Quando chama, não é pra chamar. Parece conveniência. Qual a tua visão dessa mudança na arbitragem do futebol brasileiro, Mazzola? Estou totalmente de acordo com essas situações que você colocou aí, Wellington. O VAR aqui no Brasil está sendo usado de uma maneira errada. E eu acho que o CNM, pela experiência que tem de Sul-Americana, né, deve ter se apercebido e teve que tomar essas atitudes, né, que não são muito populares. Com certeza vai mexer em muitas feridas dentro da CBF, mas eu acho que estava na hora de haver uma mudança. E vamos aguardar para que essa mudança tenha sido para melhor. Amigo, foi um prazer ouvi-lo, e lembre-se que aqui no Recife você tem muito mais amigos que inimigos, viu? Não, eu sei disso, Wellington. Inclusive, ontem eu também participei de um programa aqui em Recife, o meu amigo João Vitor, né? E todo lugar é assim, né? Toda situação é assim. Tem uns que continuam a amizade para sempre, né? Independente do futebol. Eu sempre fui um cara muito frontal, muito direto, muito reto. Você sabe muito bem disso. Mas sempre respeitei a opinião, a crítica, mas críticas reais, né? Críticas construtivas. E você foi um cara que sempre analisou a situação de uma maneira profissional, de uma maneira construtiva e real, né? Você nunca foi um cara de inventar nada, de produzir cenas, provas de crime que não houveram, né, meu? Então, o respeito é sempre muito grande, maior prazer do mundo falar com você novamente. Você é um dos grandes profissionais que eu respeito bastante aqui em Pernambuco, e sempre que solicitado, você pode ter certeza que eu irei atendê-lo. Você é um cara que eu respeito bastante, sei do seu trabalho aqui, e vamos seguir a vida, meu irmão. Vamos seguir a vida, que a vida tem que ser vivida, né? E vamos curtir o máximo possível esse grande jogo que vai acontecer hoje na Ilha do Retiro. Falou! Aqui no nosso canal do YouTube, o WA Repórter 100, o técnico Mazzola Júnior. Quer saber uma curiosidade dele? O nome, na verdade, do Mazzola é Willis, de 57 anos, conhecido como Mazzola Júnior, 5º colocado no Campeonato Paulista de 2022. Obrigado, gente. Não esquece de compartilhar essa entrevista, de se inscrever e dar o like. Um abraço.